Estados Unidos revogam vistos de 6 mil estudantes estrangeiros de universidades norte-americanas. Documentos do governo mostram plano de expansão acelerada de centros de detenção do ICE. CNI defende Brasil em investigação nos Estados Unidos e nega práticas comerciais discriminatórias. Nova vacina contra a gripe para uso doméstico já pode ser comprada nos Estados Unidos. E a gente atualiza a situação do furacão Erin, que provoca alertas na costa leste do país. Boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos divulgaram hoje que revogaram mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros. Segundo o Departamento de Estado, a maioria dos cancelamentos foi motivada por violações da lei por parte dos estudantes. Segundo as autoridades, a maior parte das revogações, cerca de 4 mil, teve como alvo estudantes que cometeram crimes ou infrações aqui nos Estados Unidos, como agressão, dirigir embriagado, roubo e apoio ao terrorismo. Esse último estaria ligado a alunos de universidades que participaram de manifestações contra a ofensiva de Israel na faixa de Gaza. O anúncio gera preocupação em todo o mundo, já que os Estados Unidos recebem cerca de 1 milhão de estudantes internacionais todos os anos. As universidades norte-americanas temem um efeito em cadeia. Reitores alertam para o impacto na pesquisa, na economia local e na imagem do país como destino educacional. O governo não divulgou quais as nacionalidades dos estudantes afetados pela decisão, que agora terão que deixar os Estados Unidos. A primeira coisa é, você pode receber um e-mail do Departamento de Estado ou você pode receber alguma notificação da sua escola ou do sistema do SEBS falando que o seu caso, o seu status foi terminado. Se isso aconteceu com você e você não cometeu nenhum crime, nenhuma violação, você tem uma grande chance de a gente ir numa corte federal, onde um juiz vai mandar o governo americano, provavelmente, reestabelecer o seu status. Os estudantes internacionais passaram a ser alvo da administração Trump em maio, quando a Casa Branca iniciou uma batalha contra as universidades, sobretudo Harvard, que foi acusada de incentivar violência e antissemitismo e se recusou a ceder às exigências de Trump para mudar a sua forma de contratar professores, aceitar alunos e lecionar. O caso foi parar na justiça, mas a universidade conseguiu bloquear o governo federal de interferir nas suas políticas internas. Agora, Trump volta a pressionar as instituições de ensino superior, limitando o número de estudantes estrangeiros nas escolas. Aumentando, o clima é de insegurança. E você deve procurar um advogado de imigração licenciado aqui nos Estados Unidos com experiência para poder te ajudar a navegar essa complexidade. É importante você também entender, na minha opinião, como advogada de imigração, que o ICE sim pode te prender caso você fique aqui fora de status. Então é muito importante você agir rápido caso isso venha acontecer com você. Os Estados Unidos anunciaram mais uma nova regra para conceder ou cancelar autorizações migratórias. A partir de hoje, os agentes vão considerar o anti-americanismo como critério de análise de vistos e os alvos vão ser as redes sociais. Isso significa se você curtiu, compartilhou ou comentou um conteúdo de ódio, crítica ou oposição aos Estados Unidos ou participou de atividades antissemitas, seu documento pode ser negado ou revogado. O anti-americanismo passa a ser um fator decisivo para a concessão de vistos, autorizações de trabalho, benefícios migratórios e até liberdade condicional. Os oficiais já anunciaram que vão realizar uma análise minuciosa dos imigrantes requerentes, incluindo todas as redes sociais. Segundo a Casa Branca, a medida entra em vigor imediatamente e vale para todos os pedidos, sejam eles novos ou antigos. O governo destacou que só vai permanecer aqui no país quem respeitar os valores norte-americanos. Documentos internos da gestão Trump, divulgados pelo jornal The Washington Post, revelaram detalhes de um plano da Casa Branca. O de expansão acelerada dos centros de detenção do ICE para encarcerar e depois deportar os imigrantes. A estratégia do Departamento de Segurança Interna em um curto prazo é criar mega prisões para imigrantes, cada uma com capacidade mínima de 1.000 leitos e planos estabelecidos de expansão para cada um desses locais.
A primeira superprisão já foi inaugurada ontem no Texas. Agora estão em processos de finalização outras unidades na Louisiana, na Geórgia e na Califórnia. O plano ainda prevê centros de detenção em Oklahoma, Indiana, Minnesota, Carolina do Norte e Tennessee. Todos os espaços estão sendo erguidos dentro de instalações militares e devem se tornar os principais polos de prisões de estrangeiros no país. Desses pontos estratégicos, onde há aeroportos militares, o governo quer acelerar os processos de deportação de imigrantes que estão no país com status irregular. Médicos em Nova York foram impedidos de entrar no centro de detenção de imigrantes do ICE, no coração de Manhattan. Vídeos vazados na internet mostram o local superlotado e com condições desumanas. As imagens mostram os indocumentados detidos amontoados no chão, sem colchões e em condições desumanas. O centro de detenção do ICE funciona de forma improvisada no 10º andar do Federal Plaza Holding Facility, um prédio em Manhattan. O Departamento de Segurança Interna negou que o local sirva como prisão, disse que as denúncias são falsas e que o espaço é apenas um centro de processamento que recebe e transfere detidos para centros de custódia do ICE. Mas quando médicos da ONG New York Doctors tentaram entrar no prédio para acessar esse andar, eles foram barrados e impedidos pela polícia. The building has been turned into a place of health abuse. A coalizão de imigração da cidade recorreu à justiça, que proibiu o ICE de colocar detidos em espaços com menos de 4,5 metros quadrados por pessoa. Ordenou ainda acesso imediato à higiene, colchões e cuidados médicos. Há relatos que faltam medicamentos vitais para algumas pessoas. O DHS recorreu dessa medida. A seguir, CNI defende Brasil em investigação nos Estados Unidos e nega práticas comerciais discriminatórias. E 8 estados reagem contra o plano do governo Trump de eliminar voto por correio e máquinas eletrônicas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. O presidente Donald Trump anunciou que pretende assinar uma ordem executiva para acabar com o voto por correio e por máquinas. A proposta polêmica gerou forte reação em pelo menos 8 estados que adotam esse sistema como padrão nas eleições norte-americanas. No Colorado, vários líderes locais protestaram. Eles alegam que a proposta da Casa Branca é perigosa e baseada em mentiras de que esses sistemas de voto são fraudulentos. 98% dos eleitores votam por correio nessa região. Eles alegam que sempre foi seguro e transparente. Além do Colorado, Califórnia, Havaí, Nevada, Oregon, Utah, Vermont, Washington e Distrito de Colômbia também usam o correio e máquinas eletrônicas. 34 países do mundo usam esse sistema de eleição com sucesso e sem históricos de fraude, contrariando as alegações da atual administração Trump. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, protocolou ontem no escritório do representante comercial dos Estados Unidos um documento defendendo o Brasil. O texto afirma que o Itamaraty não adota práticas injustificáveis, discriminatórias ou restritivas ao comércio com os Estados Unidos. Segundo a CNI, não há base jurídica ou factual para a imposição de tarifas adicionais e o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos é mutuamente benéfico, com superávit para os norte-americanos. Em julho, o governo Donald Trump abriu
abriu uma investigação para apurar se as políticas brasileiras estariam prejudicando o comércio norte-americano. A Casa Branca alega ter identificado práticas comerciais desleais, mas não apresentou provas. Entre os pontos levantados estão questões sobre o PIX, o desmatamento, a proteção à propriedade intelectual. Uma audiência pública sobre o tema está marcada para o dia 3 de setembro. A gente segue falando das relações internacionais da gestão Trump, mas agora com foco na guerra no leste europeu. O presidente disse hoje que estão avançando as negociações para um encontro entre ele, Putin e Zelensky. Após o encontro com líderes europeus e com Volodymyr Zelensky, o presidente norte-americano telefonou a Vladimir Putin para acertar detalhes de um possível encontro entre os líderes russo e ucraniano. Trump quer ser mediador entre os dois e tentar negociar um acordo para encerrar a guerra no leste da Europa. If we should have been in for anything, but it wouldn't have happened, so that would have been much better because so many people died. This is the biggest bad situation since World War II. There's been nothing even close. Hoje, em entrevista à Fox News, Trump disse que trabalha por uma partilha de territórios, um pedido de Putin, e que a Ucrânia vai ficar com muitos pedaços. Mas Zelensky já disse que não aceitará ceder cidades a Moscou. Sobre garantias à Ucrânia, Trump disse que haverá algum tipo de segurança, mas não nos moldes da OTAN. Enquanto o republicano diz trabalhar para acertar uma cúpula entre Putin e Zelensky, hoje a Rússia realizou sua maior ofensiva do mês contra a Ucrânia e foi acusada pelas forças militares ucranianas de não querer a paz. No Oriente Médio, apesar da pressão internacional, Israel ainda não respondeu à proposta de cessar-fogo que já foi aceita pelo Hamas. Essa negociação acontece em meio aos protestos em cidades israelenses, com as pessoas pedindo a libertação dos reféns e o fim da guerra. Vitor Larregina, tem as últimas informações. Familiares dos reféns que seguem sob o poder do Hamas pedem para que o governo israelense aprove a proposta de cessar-fogo aceita pelo grupo terrorista. Em uma entrevista coletiva em Tel Aviv, as famílias afirmaram que a libertação dos sequestrados tem que ser a prioridade neste momento. 50 reféns seguem na faixa de Gaza. Segundo Israel, cerca de 20 estão vivos. Benjamin Netanyahu ainda não se manifestou oficialmente sobre a proposta aceita pelo Hamas, que prevê inicialmente o retorno de 10 reféns. O primeiro-ministro afirmou nas últimas semanas que só negociaria um acordo que determinasse a libertação de todos os sequestrados ao mesmo tempo. Hoje, as forças de defesa de Israel eliminaram um dos terroristas que sequestraram Yarden Bibas em 7 de outubro de 2023. Yarden foi libertado no começo do ano, mas a esposa Shiri e os 2 filhos, Ariel e Kefir, foram mortos no cativeiro do Hamas. A história da família Bibas se tornou um símbolo da crueldade do grupo terrorista com os reféns na faixa de Gaza. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, brasileiros do setor de construção civil se preocupam com os impactos das tarifas nos preços aqui nos Estados Unidos. E nova vacina contra a gripe para uso doméstico já pode ser comprada nos Estados Unidos. Se você está em busca de um novo emprego, mas o processo está demorado, saiba que a inteligência artificial pode ser uma das culpadas. É que na era de novas tecnologias, essa ferramenta está mudando as regras do jogo no mercado de trabalho. Se você está procurando um emprego, é bom se preparar. Hoje, além de um bom currículo para impressionar o entrevistador, você também precisa passar pelo critério de uma inteligência artificial. Segundo a Resume Builder, 82% das empresas já usam ferramentas de IA para analisar currículos. Especialistas dizem que esses sistemas aceleram as buscas por candidatos que encaixem nas vagas, e isso economiza tempo e testes. Mas calma que a IA também pode ser uma aliada dos pretendentes. Se você tiver conhecimento dessa ferramenta, ela pode te ajudar a criar cartas de apresentação e adaptar currículos para cada vaga. Basta inserir a descrição do cargo e pedir um texto personalizado. A dica é usar a inteligência artificial e trabalhar no seu currículo, revisar, incluir conquistas reais, destacar resultados concretos e não mentir. Detalhes que podem fazer a diferença e chamar a atenção dos recrutadores.
Os brasileiros estão entre os que mais trabalham no setor de construção civil aqui no país. E as preocupações com a elevação dos preços dos materiais por causa das tarifas de Donald Trump já são uma realidade. A rede Home Depot, uma das mais populares entre esses trabalhadores, anunciou hoje que vai aumentar alguns preços devido ao tarifaço. Com isso, consertar ou reformar casas vai ficar um pouco mais caro. Segundo a rede varejista de construção, os impostos a outras nações, como o Brasil, já estão tendo um efeito cascata em seus produtos. A empresa afirma que cerca de 50% de seu estoque é importado de fornecedores que vêm de fora do país, dos Estados Unidos. E com isso, não tem como não repassar o aumento dos preços para o consumidor final, através da elevação dos valores nas prateleiras. Mudando de assunto, um novo estudo apontou a relação do Vale Alimentação distribuído pelo governo, o SNAP, com a saúde mental dos idosos. É que esse benefício garante dinheiro para essas pessoas mais velhas e favorece uma função cognitiva mais ativa e duradoura. A Cone Rocha tem os detalhes. Pode parecer uma ajuda simples, mas para muitos idosos essa ajuda tem um significado maior do que o esperado, principalmente na saúde mental. Os chamados SNAPs, o Vale Alimentação distribuído pelo governo, ajuda a reduzir a tensão do dia a dia com comida. E isso, segundo os médicos, equivale a 2 e 3 anos extras de função cognitiva ativa. Os médicos dizem que essa ajuda financeira à terceira idade pode significar uma forma de prevenir ou retardar o avanço de doenças como o Alzheimer. Mas o pacote fiscal aprovado pelo Congresso, o One Big Beautiful Bill Act do governo Trump, pretende reduzir essa ajuda em quase 187 bilhões de dólares na próxima década. Será a maior redução do benefício em quase 86 anos de programa. Especialistas alertam que esses cortes podem aumentar a insegurança alimentar e agravar a saúde mental da população mais vulnerável. Hoje, cerca de 37% dos beneficiários do SNAP vivem em lares de idosos. Pela primeira vez nessa temporada de gripe, muitos moradores daqui dos Estados Unidos terão a opção de se autovacinar em casa. Pois é, olha, a FluMist, que foi aprovada pela FDA para uso doméstico, já pode ser encomendada online. E a gente te explica como o imunizante funciona. É a única vacina contra a gripe em versão spray nasal dos Estados Unidos. Aprovada pela FDA para uso doméstico, a FluMist Home pode ser usada por adultos com menos de 50 anos e crianças de até 2. A farmacêutica da AstraZeneca, que produziu a vacina, explica que ela chega em casa refrigerada e precisa manter a temperatura correta para que seja segura e eficaz na hora da aplicação. O spray já está disponível para entrega a domicílio em 34 estados. Pode ser encomendado online no site flumist.com. Para ser aprovado, é preciso responder a um questionário de triagem médica que será avaliado por um profissional de saúde antes da vacina ser prescrita. A dose é coberta pela maioria do seguro-saúde e há uma taxa de entrega de $8,99. É bem fácil de usar. Tire da embalagem, coloque em uma narina, borrife e faça o mesmo na outra narina, explica a especialista. Segundo o CDC, a última temporada de gripe foi mais grave do que o comum. Entre outubro de 2024 e maio de 2025, houve 82 milhões de infectados, com 1,5 milhão de hospitalizações e 130 mil mortes. Agora, o novo imunizante caseiro pode ajudar a controlar os surtos durante o outono e o inverno. A AstraZeneca, fabricante da FluMist, diz que a mesma vacina, na versão injeção, já está no mercado há mais de 20 anos e é segura e eficaz. A seguir, o mercado imobiliário da Flórida, que já foi aquecido, agora é um dos mais frios do país. E a gente atualiza a situação do furacão Erin, que provoca alertas na costa leste do país. Um casal norte-americano passou por uma experiência inacreditável, que chamaram de quase morte. E tudo foi gravado por eles. O vídeo já tem milhões de visualizações na internet, inclusive no Brasil. O
casal de criadores de conteúdo estava sentado numa mesa, comendo em uma lanchonete de Houston, no Texas, e gravando esse momento. E, de repente, uma SUV desgovernada invade o estabelecimento bem em cima de onde eles estavam. A cena é impressionante. A velocidade com que o carro colidiu com a fachada fez as janelas explodirem em cima dos clientes. Apesar do susto, o casal teve apenas ferimentos leves, que foram provocados pelos estilhaços do vidro. Os dois foram levados para um hospital da região, mas já receberam alta e passam bem. O dono do restaurante disse que o motorista não se feriu e vai arcar com todos os custos dos danos causados. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, tempo encoberto por lá, mínima de 66. Tem chuva em Nova York, tempo encoberto em Washington. E Norfolk, tempo encoberto também, sol entre nuvens, mínima de 80. Jacksonville tem trovoada, Tampa também, chuva ao longo do dia. Toda essa região da Flórida e a máxima é de 100 graus, mínima de 84 em Jacksonville. Já chegando em Houston, previsão é de sol entre nuvens, assim como em Brownsville e San Antônio. Em El Paso, o sol nem aparece, previsão de chuva mínima é de 77. Albuquerque tem sol na previsão. Em Phoenix, máxima de 105, bastante calor nessa região. Em Las Vegas, ainda mais, olha só. Não tem nuvens por lá, a máxima é de 107. Calor também em Salt Lake City, com máxima de 93 e mínima de 66. E o furacão Erin segue pelo Atlântico com categoria 3. Não tem previsão de atingir o continente, mas já provoca reflexo na costa sudeste e leste dos Estados Unidos. Ele segue ao longo da Flórida, subindo pelo oceano. A previsão é de que ele passe bem perto das margens externas da Carolina do Norte, provocando ondas de até 20 pés de altura e, claro, muita inundação. Com o mar de ressaca e agitado, várias praias da costa leste foram fechadas para o público até a passagem do furacão Erin. Só ontem, 75 banhistas foram resgatados da água na Carolina do Norte. Em algumas áreas do estado, a ordem é de saída imediata. O condado de Dare declarou estado de emergência e alertou que casas à beira da praia estão sob risco. O capitão Ed Schneider disse que a água não vai recuar e alertou que comunidades inteiras, rodovias e estradas vão ser inundadas e, por isso, é preciso sair para não ficar preso. Temos um alerta de corrente de retorno, temos também um alerta de ondas fortes e ainda um alerta de tempestade com condições ruins. Nas ilhas de Ocracoke e Hatteras já existem filas de carros para pegar as balsas e abandonar essas regiões. Erin deve passar perto da Carolina do Norte amanhã, com ventos de até 117 km por hora. Este turista de New Jersey disse que foi pego de surpresa, mas com toda a organização para a saída e retirada das pessoas, ele disse que vai ficar bem. Alertas também foram emitidos para Maryland, Bermudas, Casco e Bahamas. Espera-se que Erin continue sendo um furacão poderoso de categoria 3 ou mais, pelo menos até quinta-feira. Essa formação surgiu no final de semana e em pouco mais de um dia passou de tempestade tropical para furacão de categoria 5. De lá para cá, vem perdendo força. É considerada uma das tempestades de intensificação mais rápida da história. A Flórida já foi considerada um lugar dos sonhos de aposentadoria para alguns e um verdadeiro paraíso imobiliário para outros. Mas o tempo esfriou na Terra do Sol brilhante. Olha, a gente não está falando do clima, não. Aquele mercado superaquecido durante a pandemia e que se estendeu até meados do mês de junho do ano passado praticamente desapareceu. Os juros altos que reduzem o número de pessoas que podem acessar um financiamento com o banco, somado ao aumento no preço das casas, estão fazendo os compradores pisar no freio. Um dos pontos que atrapalha muito hoje a pessoa a comprar um imóvel é a falta de preparo. Mesmo com juros um pouco altos, você também enfrenta a questão de falta de organização com a sua documentação, conhecimento também de qual é o processo para você poder comprar sua casa. O problema é que na Flórida o impacto disso é ainda maior, já que o estado também tem desvantagens como o aumento do seguro residencial e os impostos sobre a propriedade, principalmente em regiões atingidas por furacões.
Só para se ter uma ideia, de acordo com o ranking do Bankrate, a região do Northport, Sarasota e Bradenton, aqui na Flórida, foi um dos mais quentes do país em 2023, ficando entre os 5 primeiros com maior volume de vendas. No entanto, este ano está entre os 5 últimos. Essa realidade tem feito muita gente questionar: será que estamos enfrentando uma nova quebra no mercado imobiliário? Eu tenho muito receio de responder essa pergunta, porque todo mundo tem uma expectativa de que vai haver uma bolha, de que vai haver um crash, desde que eu conheço os Estados Unidos, desde que eu faço investimentos e oriento os brasileiros aqui. Isso não aconteceu. O que a gente tem visto é uma acomodação do mercado aí num período de uma bolha que a gente teve de preços muito altos por falta de demanda e juros muito baixos. Apesar da desaceleração, ainda tem muito investidor acreditando nesse mercado. Em Miami e áreas metropolitanas como Brickell, Doral e Sun Island, os estrangeiros, incluindo muitos brasileiros, representam mais de 45% das transações internacionais no primeiro trimestre de 2025. Segundo o levantamento da Florida Realtors, o Brasil aparece como o segundo país com maior volume financeiro investido na compra de imóveis residenciais na Flórida, atrás apenas do Canadá. O estado continua como o maior destino global para investidores estrangeiros, com Miami liderando como cidade mais procurada por compradores internacionais. Saiba quanto você precisa ganhar, baseado no que você ganha, o quanto você se qualifica para poder comprar o seu imóvel. Faça a pesquisa. Para o brasileiro que continua trazendo o seu investimento para cá, é um excelente momento, porque a gente vem conseguindo diversos descontos, diversos incentivos com as principais construtoras. E os indicadores mostram que em poucos meses vai reativar essa economia e aqui na Flórida vai voltar a crescer como sempre cresceu nos últimos 15 anos que eu venho acompanhando isso. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, continua na nossa programação. Tá chegando agora Paulo Apóstolo e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!